através da vida de vocês, o carinho, o cuidado de Deus pela minha vida, através da vida de vocês. É recíproco o meu amor pela vida do Isaor, da pastora Nilzete. Eu me sinto muito honrado pela oportunidade de estar aqui nessa noite, de poder fazer com que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, seja glorificado. Talvez, querido, você, na nossa conversa aqui, na mensagem que eu quero trazer, você me ache um pouco ousado. Às vezes eu tenho até medo de exalar uma determinada soberba, mas eu tenho tomado muito cuidado para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. E minha oração, Isaor orou comigo várias vezes hoje, e ele sabe que minha oração era para que eu não subisse aqui, que eu desmaiasse, que eu caísse aqui, tivesse alguma coisa, se não fosse para exaltar o nome dele. É com muito temor que eu estou aqui, em nome de Jesus. E eu queria, Isaor, primeiramente agradecer a Deus, ao Senhor Jesus, pela oportunidade de estar aqui essa noite. Depois eu quero honrar e exaltar o nome do Senhor Jesus na vida do pastor Arno, na vida do pastor Gilberto Deia, na vida do pastor Fernando Dias, na vida do Pio Carvalho, que são meus pastores. Eles são as autoridades espirituais sobre a minha vida, e eles me permitiram, eles me abençoaram a estar aqui. Então eu não vim aqui, não caí de paraquedas aqui não, eu fui enviado, Deus me abençoou, eu estou aqui debaixo de cobertura, e eu sei que Deus vai fazer algo extraordinário da parte dele. Eu não sei até quantos de vocês puderam estar conosco aqui ontem à noite. Tem alguém aqui em nosso meio que esteve ontem à noite aqui conosco? Tem? Pois eu quero chamar 3 pessoas para testemunhar algo que Deus fez na tua vida ontem. 2 pessoas que foram curadas e uma que recebeu um toque da parte de Deus, algo que mexeu com a tua vida, que te impactou. E eu já orei, querido. Então quem subir aqui, aquele que não for para glorificar o nome do Senhor Jesus, não vai conseguir subir desses 3 degraus aqui. Eu já orei, então se o Espírito Santo não falar com você, nem se atreva a subir aqui em cima. Tá? Então, 3 pessoas que estiveram ontem aqui, tem certeza que o Espírito Santo falou contigo, recebeu um toque, pode vir aqui na frente. Alguém de vocês sentiram algo da parte de Deus? Deus falou com vocês? Não? Pode vir, querido, não se envergonhe, é para a glória do nome do Senhor Jesus, é para que o nome dele seja exaltado. Quer vir, querido? Ninguém? Glória a Deus. Então, querido, o que me traz nessa noite aqui hoje, certo, é uma missão muito honrosa. Primeiramente, de ministrar a palavra de Deus. Segundo, eu quero, na verdade, contar a história de um rapaz. E aí onde você está, se você puder curvar a tua cabeça, fechar o olho, eu peço a ti que você tente visualizar esse quadro, visualizar isso, tá, querido, essa história. Eu quero contar a história para vocês de um menino que ele sempre foi muito rejeitado. A vida dele toda, ele foi rejeitado pelos seus amiguinhos da escola, pelos seus vizinhos, e ele foi odiado pela sua mãe. Esse menino, ele teve uma infância muito triste, muito complicada. Ele escutava coisas da mãe dele, da boca da mãe dele, palavras de muito peso, tipo assim: piado o diabo, por que você não morre? Você nunca vai ser ninguém na sua vida. Você vai ser um bêbado, você não vai servir para nada. E esse menino, com 15 anos, já um jovenzinho, esse menino com 15 anos bebia quase todos os dias. Esse menino com 15 anos, ele já cheirava éter, clorofórmio, e ele fumava maconha. Com 22 anos, esse menino se tornou um rapaz extremamente violento. Ele conheceu a cocaína, cheirava cocaína, todos os dias bebia e consequentemente se drogava mais. E quando ele chegava na sua casa, após o efeito das drogas, ele chegava em casa e falava assim: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, todo mundo me rejeita. As pessoas, os meus amigos, eles saem comigo porque eu tenho dinheiro para pagar bebida para eles. As meninas saem comigo porque eu ando de carro zero. Ninguém se importa comigo. E esse rapaz, ele pegava o revólver da primeira gaveta do beliche e colocava na sua cabeça: quer saber, eu vou me matar,
ninguém gosta de mim, minha mãe me odeia, a minha mãe mesmo deseja a minha morte. Se eu morrer não vai fazer diferença, ninguém vai se importar com isso. Só que daí, queridos, esse menino, esse rapaz, ele sentia algo assim, que dizia para ele: se é verdade que existe um Deus, e Ele fez as pessoas, esse Deus não deve querer que as pessoas se matem. Daí ele teve uma grande ideia: já sei, eu vou arrumar alguém que me mate. E todo lugar que ele ia, ele arrumava uma confusão, briga, para tentar achar alguém que o matasse. Esse rapaz se tornou extremamente violento, influenciava pessoas a cheirar cocaína, a beber, a fumar maconha, a fazer tudo que não prestava. Esse rapaz muitas vezes saiu com arma em punho, atrás de pessoas em busca de tentar matá-las. Para a glória do Senhor Jesus, esse rapaz nunca matou ninguém, que ele saiba, com um tiro ou com algum tipo de arma, talvez em alguma confusão, em alguma briga, através de espancamento, mas esse rapaz era extremamente violento. Um dia, esse rapaz recebeu um convite para ir numa igreja, e lá nessa igreja tinha um pastor pregando, e esse jovem escutou o pastor falando, através da boca dele, Deus falando na verdade, que dizia assim: você aí, querido, que está em nosso meio hoje, você que sempre foi rejeitado a vida toda, fique sabendo que existe um Deus vivo, um Deus que se importa contigo, um Deus que te ama, e esse Deus é Jesus. E se você hoje entregar a sua vida para Ele, Ele vai mudar a história da tua vida. Você mesmo que está aí, que chega em casa, depois que acaba o efeito das drogas, do álcool, pega o revólver da gaveta do seu beliche e pensa em se matar, porque ninguém ama você, esse Deus está falando que Ele vai mudar a história dessa vida, e da sua vida. E naquele dia, esse rapaz entregou a vida para Jesus, e é algo engraçado, muito cômico, que esse rapaz odiava pastores. Esse rapaz desejou a morte de vários pastores. Esse homem, esse rapaz, ele dizia que ele queria que todos os pastores morressem, porque todos eram ladrão, porque todos enganavam as pessoas. E Deus deve ser comediante. Esse rapaz hoje é um sucesso, e eu tenho certeza disso, porque eu o conheço muito bem. Esse rapaz, hoje ele é um pastor, hoje ele é extremamente usado por Deus. Ele se casou com uma mulher linda, tem 3 filhos maravilhosos, tem 2 netos. Esse rapaz é uma bênção, trabalha em vários serviços na igreja. Ele trabalha com jovens alcoólatras, ele pega esses jovens moradores de rua, tira eles da rua, leva eles para a clínica de recuperação, interna eles para que eles se recuperem e se livrem do álcool e das drogas. Esse jovem tem um histórico de várias pessoas que ele orou e foram curadas, para a glória do nome do Senhor Jesus, de enfermidades, de coisas horrendas, coisas que matam realmente, tipo câncer. Esse homem com certeza é um sucesso, e eu conheço ele muito bem, porque esse homem sou eu. Você pode aplaudir Jesus? Querido, e assim como Deus mudou a história da minha vida, a primeira vez que Deus falou comigo, Ele falou comigo na palavra de Jeremias 1:5, e Ele dizia para mim que Ele me conhecia desde quando eu estava no ventre da minha mãe, e Ele me deu como profeta às nações, e Deus tem cumprido com essa palavra na minha vida, e baseado nessa palavra, que eu tenho a ousadia de subir num púlpito tão abençoado, de pessoas que vêm aqui, que ministram a palavra de Deus com tanta eloquência, cheios do Espírito Santo, e essa promessa faz com que eu ouse pegar esse microfone, senão eu jamais estaria aqui, querido, certo? E eu quero nesta hora, você que está aí, que você faça uma oração comigo. A palavra de Deus diz que sem Jesus nada podereis fazer, em João 15:5, e eu quero nessa noite que você tenha um encontro real com Jesus. Eu quero convidar você essa noite
a fazer uma oração comigo. Na verdade, eu convido todos vocês, por favor, porque Jesus a gente aceita todo dia. Eu não estou ofertando uma religião para você, não quero que você mude de religião, não quero que você mude de igreja, não quero que você deixe de fazer o que você está fazendo. Eu quero simplesmente que você renove a tua aliança com Jesus, baseado nessa palavra. E eu convido todos vocês a orar comigo agora. Curve a tua cabeça aí onde você está e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu creio que Deus Pai o ressuscitou dos mortos e que o Senhor está vivo à direita dele. E nesta hora eu renuncio a Satanás e seus demônios e suas obras, e me arrependo dos meus pecados, e libero perdão para todas as pessoas que me magoaram e me ofenderam, e recebo o seu perdão de todos os meus pecados, e confesso o Senhor Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. Deus Pai, me dá agora o teu Santo Espírito. Deus Pai, muito obrigado pela salvação da minha alma. Se pode aplaudir Jesus? Aleluia. Quantos de vocês estão em nosso meio e fizeram essa oração pela primeira vez? Quem nunca tinha feito essa oração? Por favor, dá um sinalzinho para mim, só para eu saber. Alguém mais? Já viu o irmão ali? Alguém mais? Alguém mais fez essa oração pela primeira vez? Quem mais? Você, irmã? Tá, daí eu pediria por gentileza, pastor, se puder mandar alguém conversar com a irmã lá, anotar o nome dela, o nome do irmão, para fazer uma visita. Você vai receber o povo de Deus na tua casa, eles vão fazer uma visita para você lá, tá bom, querida? E eu tenho certeza que Deus vai mudar a história da tua vida também, meu irmão. Hoje haverá um antes e um depois dessa oração, e eu sei do que eu estou falando, porque isso aconteceu comigo. Hoje em dia eu não ando com revólver querendo matar mais ninguém, já é uma grande coisa, não é? Pode aplaudir Jesus? Aleluia. Então, queridos, eu quero nessa hora compartilhar uma mensagem da palavra de Deus com vocês. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu gostaria de colocar aqui como Despenseiros, os multiplicadores de talentos. Baseado na palavra aqui, o texto base de Mateus 25:19, nós vamos ler ali do versículo 19 ao 30, na verdade. E eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura no telão comigo. Vamos ler aqui o que as Escrituras Sagradas nos dizem. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja o que eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento, e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Venha aqui
está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho aonde não plantei e junto aonde não semei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, ou recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que ele tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Aleluia. Queridos, até aqui nós vamos compartilhar esse texto. O primeiro ponto da minha mensagem aqui, se eu pudesse colocar um título também, eu diria que nós estamos cheios de talentos. Fui pesquisar o que é talento, querido. Para minha surpresa, eu encontrei alguns significados bem interessantes. Olhei ali, talento pode ser dinheiro. Quando fala de dinheiro, espécie, dinheiro. Talento também é igual a dom, ou capacitação, ou uma aptidão. O dicionário diz engenho, habilidade, aptidão. Então, querido, às vezes você vê uma criança, e você já viu algumas pessoas falarem: oh, que criança engenhosa, oh, que criança talentosa. E esses talentos, eles podem ser natural, você nascer com eles. Por exemplo, o meu cunhado nunca estudou música, e ele tira música, qualquer música, de ouvido, no violão ou na guitarra, e nunca estudou música. É um talento natural, o qual Deus criou ele com esse dom, com esse talento. Meu filho tem um talento que não é um talento natural, um talento adquirido. Por quê? Porque esses talentos, essas aptidões, podem ser adquiridas através de pessoas. Como o irmão falou aqui, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. No meu caso, eu fui muito abençoado através da vida do Isaor, através da vida da pastora Nilzete, através do Pio Carvalho, os meus pastores. Por quê? Através da revelação da palavra de Deus para eles, eu fui edificado, eles me ensinaram. Então, você pode aprender a tocar música, tocar bateria, por exemplo. Meu filho estuda bateria. Você pode aprender, oratória. Você pode aprender magistério, dar aula. Não é verdade? Então, é um talento adquirido. São dons, talentos que você adquire através de pessoas usadas por Deus. Esses talentos, queridos, no meu entendimento, o que Deus ministrou no meu coração, é sobre, por exemplo, a definição aqui do talento. Recebemos de Deus através de pessoas, exemplo, aprender a tocar baterias, professor da FATEM, no caso a nossa escola, a revelação da palavra, certo? E os dons são capacitações naturais ou adquiridas por nós para cumprir com o propósito de Deus para a nossa vida, individualmente, eu, Gerson, indivíduo, ou coletivamente, como igreja. Então são aptidões que Deus me dá para mim cumprir com o propósito o qual Deus me criou para exercer. Essa é a minha definição. Ponto 2 da minha mensagem aqui, eu quero colocar aqui um título também: Despenseiros, os multiplicadores de talentos. Eu fui pesquisar o que é dispenseiro. Dispenseiro, o significado de dispenseiro, o primeiro significado que eu achei, é encarregado de uma comunidade de fornecer e administrar alimentos. Para mim, o alimento espiritual e material. O que diz a palavra ali em 1 Coríntios 4:1? Vamos ver ali, 1 Coríntios 4:1.
Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. Essa é a versão NVI da Bíblia. Tem uma outra versão que fala que aquele ministro, aquele ministério, seria um dispenseiro. Aí eu fui ver mais um significado interessante de dispenseiro, o segundo significado aqui, que diz assim: aquele que cuida da dispensa, aquele que é caridoso, com a generosidade alheia. Aqui no meu caso, usando a generosidade da minha igreja, usando a generosidade da minha liderança, do meu pastor, o Arno. Então, isso é extraordinário também. Aí, o que aconteceu uma vez comigo, querido? Eu estava lá na igreja, como eu mencionei, eu faço um trabalho com moradores de rua, e eu interno eles em clínica de recuperação, então constantemente lá a gente brinca, chama eles de freguês, né? Ó, Gerson, tem um freguês teu aí, um cliente teu, vai lá falar com ele. E daí eu vou lá, levo eles na sala de oração, oro com eles, tal, pergunto a maneira que eu posso ajudá-los. E esses tempos um chegou lá e perguntou para mim assim: Gerson, você tem alguma coisa para me dar? Eu queria algum alimento. Eu falei: não, eu vou providenciar alguma coisa para você comer. Daí eu fui lá, abri a despensa da igreja, glória a Deus, uma despensa grande, farta. Olhei e me alegrei muito, tinha um monte de coisa lá dentro, tinha açúcar, feijão, arroz, farinha, bolacha, suco, leite. Eu falei: glória a Deus, que bênção, está cheio o negócio, vou abençoar o irmão ali. Peguei uma caixa de suco, peguei uma caixa de leite, peguei alguns biscoitos, bolacha, e fui correndo levar para ele. A hora que eu estou levando, isso, o Espírito Santo fala para mim assim: Gerson, você é um dispenseiro, mas a dispensa é do Pio e do Arno. Falei: glória a Deus, Senhor, eu entendo e te agradeço por a dispensa ser deles e por servir as pessoas com essa dispensa. A palavra de Deus diz ali ainda, o significado de dispenseiro, outro que eu achei interessante, antes desse versículo bíblico que eu quero compartilhar, é administrador. Olha que tremendo isso, querido, isso eu vi no dicionário. Administrador dos dons da multiforme graça de Deus, para abençoar a si, ou ao seu próximo. Querido, tremendo isso. Você é um dispenseiro, você usa o que Deus confiou a você, para te abençoar, e abençoar também pessoas. E olha o que a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 4:10, leia comigo lá, querido, por gentileza. Foi a respeito dessa salvação que os profetas, não é isso. 1 Coríntios 4:1, já lemos. 1 Pedro, apagou aqui, deixa eu ver aqui na minha Bíblia que eu já acho. 1 Pedro, aleluia. É bem interessante isso. Apagou aqui. 1 Pedro, administrar as múltiplas formas. É isso mesmo? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que é isso, querido? E eu achei esse significado no dicionário, não copiei da Bíblia, certo? E o que eu entendi dessas múltiplas formas de Deus? O que Deus falou ao meu coração sobre isso? Está escrito aqui, administrar as múltiplas formas da graça de Deus. Eu entendo que é administrar o alimento espiritual e material, para nutrir o espírito e o corpo das pessoas. Pão material, matar a fome. A pessoa vai lá, pede comida na porta da igreja, você como dispenseiro vai lá, dá comida para ele, mata a fome dele. E a fome espiritual, matar a fome do espírito das pessoas, porque Jesus é o pão espiritual, Jesus é o pão da vida. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia.
O terceiro ponto, ministrando e servindo o pão. Terceiro ponto da minha mensagem. Hebreus 13:16 nos diz assim. Vamos lá ler no telão? Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Querido, quando você divide o teu talento, quando você multiplica o teu dom, quando você multiplica a aptidão que Deus te deu, Deus se alegra. Deus se alegra. Aí, o que a palavra diz aqui em Hebreus 13:17? Vamos lá? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas e obedecem-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Tem uma versão bíblica que não é essa NVI, que fala para que os pastores não façam isso gemendo. Querido, gemendo por quê? E o que Deus ministrou no meu coração? Muitas vezes, querido, eu vi os pastores da minha igreja, a nossa liderança, se desgastando no púlpito, saindo exausto do púlpito, falando para que você, querido, seja o solucionador de problema das pessoas, para que você vá lá e entregue o pão da vida, que é Cristo Jesus, para as pessoas, para que você vá lá e leve o pão material para as pessoas. Muitas vezes eu vi eles incentivando a gente a estagiar nos departamentos da igreja. Querido, vá lá, trabalha na secretaria da igreja. Querido, vá lá, trabalha na IBI. Querido, vai lá, trabalha em setores diversos. Para quê, querido? Para você aprender como servir as pessoas, como multiplicar os seus talentos, como dividir o pão da vida, que é Cristo Jesus, com as pessoas. E esse gemendo, Deus ministrou no meu coração, que muitas vezes as pessoas não têm entendimento, e ficam sentados no banco, de braço cruzado, esperando as coisas acontecer, assim como lá na minha igreja tem uma dispensa. Muitas pessoas às vezes não são capazes de pegar uma cesta básica e visitar uma família e levar o alimento material para as pessoas. E querido, será que nós temos sido fiel a Deus? Será que a gente tem multiplicado esses talentos? Ou será que a gente tem deixado a cesta básica vencer na prateleira da igreja? Querido, pense nisso. Você tem a solução do problema das pessoas. Você já falou de Jesus para aquele teu cunhado bêbado? Você já falou para ele? Ou você acusa ele, coloca um carimbo na cabeça dele e fala que ele é um bêbado e que ele vai para o inferno? Você já falou do amor de Deus? Você tem a solução do problema. O cara é vítima de uma ação do mal, o cara não sabe que ele recebe uma influência maligna, por isso que ele bebe e se droga. Às vezes ele está cometido lá, acompanhado de um espírito de depressão, de um espírito de morte, de um espírito de suicídio, que foi pago para atuar naquela família, e você tem a solução, querido, e você não vai lá e não compartilha isso. Querido, isso falou muito forte ao meu coração, e eu comecei a examinar isso em mim, e eu falei, Deus, fala comigo, o Senhor tem se alegrado do que eu tenho feito? E para a glória do Senhor Jesus, Deus foi me trazendo a lembrança algumas coisas, e eu lembrei do meu tio. Eu tenho um tio chamado Leonardo, um tio, sempre foi o meu tio predileto, tio que eu mais amei, que eu mais gostei dele até hoje. Eu lembro que eu ia na casa dele brincar com a minha prima Kátia, com o meu primo Jackson, e esse tio, ele foi diagnosticado de câncer, e eu fui lá, ele, muito religioso, uma pessoa muito religiosa, e eu fui lá visitá-lo, na empresa do meu primo, e chegando lá na empresa do meu primo, eu falei, tio, que saudade do senhor, eu estava preocupado contigo, o senhor permite, tio, eu fazer uma oração contigo? E ele falou assim para mim, eu não preciso da tua oração, eu rezo todos os dias. Eu falei, tio, mas a palavra de Deus diz que quem não é contra mim, é por mim. Tio, a oração nunca vai atrapalhar.
Ele falou, eu não quero a tua oração, eu rezo todos os dias, eu não preciso da tua oração. Naquela semana mesmo, o câncer piorou, ele foi internado num hospital lá em Curitiba, São Vicente, e ele ficou lá acamado naquele hospital, e eu, consequentemente, pedindo oração no meu grupo familiar e para os pastores, para eles darem uma oportunidade de eu orar com esse meu tio. Meu pai foi fazer uma visita para ele, chegou lá e falou assim, Nardo, chama ele de Nardo, Nardo, o Gerson queria fazer uma oração contigo. E ele falou, Júlio, se for só uma oração, eu aceito, eu não quero mudar de religião. Meu pai voltou, no dia seguinte eu fui correndo lá. Falei, glória a Deus pela oportunidade, fui eu e meu cunhado, o cunhado bonzinho. Cunhado bonzinho é bom, né, Isa? Fui eu e o cunhado bonzinho, que é servo do Deus Altíssimo. Chegamos lá no hospital, eu olhei para aquele meu tio, falei assim, tio, o senhor me perdoa? Te perdoar, Gerson, do quê? Tio, o senhor sempre foi meu tio predileto. O senhor sempre foi o tio que eu amei mais. Eu adorava ir na sua casa, brincar com a Kátia, com o Jackson. Só que no decorrer da caminhada da gente, cuidando do nosso próprio umbigo, dos nossos afazeres, muitas vezes a gente se afasta das pessoas que a gente ama. E eu sempre amei muito o senhor me perdoa? Ele falou, claro, Gerson, eu te perdoo. Falei, tio, eu também não quero que o senhor mude de religião. Eu vim aqui falar algo além da religião. Eu quero só, tio, que o senhor renove sua aliança com Jesus Cristo. Religião não salva ninguém, tio. Quem salva é Jesus Cristo. O senhor entende isso? Permite eu fazer uma oração com o senhor? Ele, claro, Gerson, pode orar. Daí eu falei assim, tio, então repita comigo. E naquele momento, Deus me agraciou e permitiu que eu visse ele entregar a vida dele para Jesus. Ele entregou a vida para Jesus, daí ele compartilhou comigo. Sabe, Gerson, tem 2 enfermeiras aqui, nesse hospital, que vêm aqui e oram comigo todo dia. E para a glória do nome do Senhor Jesus, no outro dia, ele recebeu o alta do hospital. O câncer já tinha tomado toda a parte torácica dele, a garganta inclusive. Ele teve que extrair a bexiga porque estava tomado pelo câncer. No dia seguinte o médico olhou e falou assim, eu não entendo, aconteceu algum milagre, né? Você pode ir para tua casa, você não tem mais nada. Hoje ele anda com uma bolsinha lá onde guarda o xixizinho dele, e eu creio que ele só anda com aquela bolsa porque ele não permitiu que eu orasse com ele antes. Mas para a glória do Senhor Jesus, eu sei que ele vai morrer de qualquer coisa, mas de câncer ele não vai morrer mais. Você pode aplaudir Jesus? E daí, querido, esses tempos, eu estava numa reunião com a liderança da nossa igreja, então tem uma reunião semanal lá, inclusive os pastores das nossas igrejas aliançadas estão lá também. E eu pude falar para a minha liderança, que nem 1 minuto do tempo deles gasto comigo foi em vão. Nem 1 minuto do tempo deles gasto com a minha família foi em vão. Que cada oração deles feita, que cada palavra ministrada do púlpito, que cada vez que eles nos ensinaram nas salas de aula da FATEM, que cada oração e transferência de unção por imposição de mão, tudo para a glória do Senhor Jesus, eu estava dividindo com as pessoas, eu estava dividindo o pão que eu recebi, que é Jesus Cristo, o pão da vida, eu estava dividindo os talentos, os dons que eu adquiri através da vida deles, para a glória do Senhor Jesus. E daí o Espírito Santo me trouxe a lembrança, para a glória do Senhor Jesus. Nós fazemos um relatório, eu ajudo o pastor Arno e o pastor Fernando no Jesus é Mais. Alguns de vocês devem ter ouvido falar ou já viram no Facebook. A gente tem um caminhão-palco que a gente faz culto e faz campanhas evangelísticas aí pelo país. Já estivemos até no Paraguai. E com essa ferramenta, Deus permitiu que a gente alcançasse mais de 17 mil pessoas até hoje. 17 nomes escritos no livro da vida. Mas eu faço um relatório pessoal meu, porque eu presto conta para o pastor Arno, para o pastor Fernando, do que eu estou fazendo. Então eu faço o trabalho lá com as pessoas de interná-las em clínica de recuperação. Na terça tarde eu fico o dia inteiro no hospital, na UTI do hospital, orando pelos doentes. Na quarta-feira eu vou num asilo. Então eu, Gerson, isso para a glória do Senhor Jesus, que o nome dele seja exaltado. Eu estava fazendo os relatórios e mandei para o pastor Arno, para a glória do Senhor Jesus. Eu me assustei, querido. Eu me assustei. Mais de 571 pessoas
confessaram Jesus como Senhor e Salvador através da minha vida. Você pode aplaudir Jesus? E sabe, querido, Deus tem me agraciado, e eu tenho orado com pessoas improváveis, pessoas que eu não imagino. Eu trouxe até umas fotinhas para compartilhar com vocês, né? Algumas pessoas que Deus assim permitiu que eu orasse com elas, não sei se pode aparecer no telão aí, mas Deus me abençoou e permitiu que eu orasse com 2 padres franciscanos, os 2 entregaram a vida para Jesus. Esse aí é servindo Jesus no teatro da igreja lá. Tudo que a gente faz, querido, é pensando em salvar vidas e formar líderes. Então a gente faz um teatro na igreja lá, então eu já fui soldado romano. Tá aí, pode dar risada, porque ficou engraçado. Esse aí é um elder, é um mormon, que entregou a vida para Jesus. Então quem acha que mormon não vai para o céu, você vai ver esse cara lá com Jesus, né? Eu falo que são meus missionários, eu estou enviando eles aí para pregar o evangelho verdadeiro aí nos 4 cantos da terra. Isso aí é um mormon que orou comigo, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pode passar. Deus tem me capacitado e tem colocado eu com pessoas influentes, aí o nosso pastor no centro, o pastor Arno, eu louvo a Deus pela vida dele, a oportunidade de caminhar com ele. De vermelho aqui, meu chefe, o pastor Fernando, atrás dele, do meu lado, o pastor Jefferson Teixeira, o vice-presidente da nossa igreja, o Hernani, pastor Paulino e o prefeito de São José dos Pinhais. Querido, sabe quando que o homem velho ia sentar numa mesa com o prefeito? Nunca. Sabe quando que o Isaur da vida ia me convidar para ir na casa dele? Nunca. Isso é por causa de Jesus na minha vida. Na verdade, antes de Jesus, querido, se você me visse na rua, você ia cruzar para o outro lado, porque eu era endemoniado. Mas por causa de Jesus na minha vida, Ele permite eu andar com esses homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e andar com essas autoridades. Por 2 vezes eu tomei café com o governador do nosso estado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir Jesus? Podem passar. Esse aqui é o Serginho, quero mais uma vez honrar Jesus na vida do Serginho. O Serginho, querido, é uma ovelha que todo pastor queria pastorear ela. Coração ensinável. Se você falar, Serginho, deita aí, rola aí no chão, ele vai rolar, cara. E não vai perguntar nem por quê. Serginho, tem algum motivo. Participa de tudo. Isso aí é lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Pastor Daniel, lá na igreja, que a gente fez um evento. Não, na verdade, isso aí é em Não Me Toque, qualquer outra, Carazinho. Essa aí é a minha filha, eu era pai solteiro, então minha filha, a minha neta de azul e a minha filha mais nova, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aqui mais 2 missionários aí que eu enviei, que agora vão pregar o evangelho verdadeiro, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Aqui mais um. Esse dia eu me deleitei, queridos. Esse dia eu invadi um velório. Aí eu consegui orar lá, mais de 50 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Daí vi esse Elder aí, mais um orando, andando. Eu peguei para o carro, Elder, paz do Senhor, irmão. Ô, Elder, chega aqui. Está indo para onde? Quer uma carona? Quero, entra aqui no carro. Daí ele entrou no carro, entrou os 2. Daí eu falei assim, querido, você está com a tua Bíblia aí? Daí ele, estou com a minha Bíblia. Daí eu falei, então abre aí as Escrituras Sagradas para nós, hein? Romanos 10, versículo 9 e versículo 10, e nos diga o que a Bíblia diz. Daí ele leu ali. Falei, você acredita que isso é verdade? Você crê nisso que você leu? Claro, é verdade. Então está escrito aí, é verdade. É verdade. Você tem certeza do que você está falando? Tenho certeza. Você permite então, porque eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Vocês são esforçados, vocês trabalham um monte. Toda hora eu vejo vocês andando para lá e falando da palavra de Deus para os outros. Você permite fazer uma oração agradecendo a Deus pela vida de vocês? Permito, claro. Vamos orar o Pai em nome de Jesus? Vamos. Então repita essa oração comigo, baseado nessa palavra. Ele ficou me olhando. Cara, se você não concordar com o que eu estou falando e não for alinhado com a palavra, você não precisa dizer amém. Se diz comigo, diz. Os 2 entregaram a vida para Jesus. Daí eu levei eles perto do ponto de ônibus. Bati foto com os 2 para a glória do nome do Senhor Jesus. Daí eu peguei, deixei os 2. Tem mais um, pode passar a fotinha, eu acho que tem mais um aí. Junto. E daí, rapaz, ele pegou e foi embora. Aí eu estou indo para casa, mais 2. Falei, ô Helder, entra aqui no carro de volta.
E entrou mais 2, daí eu consegui orar com mais 2, para a glória do meu Senhor Jesus, e os 2 confessaram Jesus como Senhor e Salvador, e quem vai nos converter do mau caminho, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e se eles estiverem praticando algo errado, Deus vai falar com eles, mas que eles estão salvos, eu vou ver eles no céu, vão. Vocês podem aplaudir Jesus? Querido, aí é no Paraguai, Deus nos levou até o Paraguai, são 2 capelões do exército do Paraguai, um deles se reunia uma vez por semana com o presidente do Paraguai. Lá acontece um fenômeno extraordinário, assim, que existe um alagamento, mas não é por causa da chuva, o rio transborda, e o rio transbordou e mais de 30 mil pessoas ficaram desabrigadas, e daí Deus nos levou nesse lugar, e a gente chegou lá, pudemos entrar. O que eles fizeram? Eles liberaram as pessoas para construir barracos em qualquer ponto da cidade, você construía teu barraco por causa do alagamento. Então as caixas de esporte da cidade tinham barraco, as praças da cidade tinham barraco, e aqueles que não tinham barraco, o exército construiu barraco para eles dentro do quartel-general. E quando a gente chegou lá com o caminhão do Jesus é Mais, para a glória do nome do Senhor Jesus, esse capelão falou assim: 2 milagres aconteceram aqui. Primeiro, porque aqui no quartel não se permite entrar nenhum pastor nem nada e pregar a palavra, então vocês estão aqui dentro. Segundo, que as pessoas que estão aqui abrigadas são os maiores marginais do Paraguai, eles moravam na área mais carente de Assunção, e eles estão todos aqui, só que aqui é exército, aqui os caras não bebem, não fumam, 10 horas, toca de recolher, e se pisar na bola, nós mandamos embora. Então aqui nós que mandamos. Então, e aonde eles moram, vocês jamais vão entrar. Nós conseguimos orar ali, se não me engano, com tinha um assentamento, tinha 2.500 pessoas, e outro assentamento tinha 3.000 pessoas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Várias pessoas aceitaram Jesus, Deus manifestou o poder de uma maneira sobrenatural, e muitos foram curados. Pode aplaudir Jesus? Então, querido, como eu falei para vocês, quando eu estive com a liderança, eu pude falar para eles que eu sou grato a Deus, que eu e a minha família, nós temos podido compartilhar o pão da vida, que é Cristo Jesus, com as pessoas, levar a solução do problema das pessoas para elas. Aí a palavra de Deus aqui no 4º ponto da minha mensagem, quero compartilhar aqui a recompensa, que diz assim, Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Querido, quando você multiplica teus talentos, você, além de você ver a glória e a majestade de Deus, o agir de Deus, você ainda escuta isso do Criador do céu e da terra. Você imaginou você escutar isso do teu Criador, do teu Pai Celestial? Servo bom e fiel, entra no gozo do meu reino. Imagine o próprio Deus falando isso para você, querido. Deus é tremendo. Aí, querido, o ponto 4.1 aqui diz assim, conclusão: Deus criou você para isso. Querido, você foi criado para isso, você sabia? Como eu fui criado para fazer o que eu faço, você também, e eu vou te provar isso. Efésios 4, versículo 11 ao 14, abra aí. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Bem-vindo ao clube, querido. Você vai ser pastor. Cada um de você, todos vão ser pastores, porque está escrito aqui. Aí você deve estar pensando comigo: mas Gerson, eu não posso ser dentista? Pode, claro que você pode ser dentista. Mas Gerson, eu não posso ser advogado? Claro, você pode ser advogado. Mas Gerson, eu posso ser marceneiro? Pode, Jesus foi marceneiro. Claro que você pode. O que você não pode é deixar de ser pastor, mestre, evangelista, apóstolo e profeta, porque Deus criou você para isso. Não criou você para ser marceneiro, não criou você para ser dentista ou advogado. Você entende isso, querido? E a palavra de Deus diz assim, ainda, para concluir aqui, nos fala assim:
Atos 28, do 8 a 10, diz assim. Vamos ler lá? Com o fim de preparar os santos para a obra, aí é o versículo 14, né? Não li ainda. O versículo 14, com o fim de preparar os santos, tal pro edificamento da igreja. Ele fala também ali, para te livrar dos ventos de doutrina, ou dos homens fraudulentos. Por quê, querido? Porque tem gente que usa seus talentos de uma maneira fraudulenta. Então, querido, se você exercer o teu ministério, além de tudo, você vai ver as pessoas, certo, se arrependerem do que elas estão fazendo errado, você vai ver elas exercendo o seu chamado ministerial e vai ver a glória de Deus. Paulo estava ali na ilha e ele orou pelo pai de Públio, e o pai de Públio foi curado, e todas as pessoas entenderam que ele era homem de Deus. Por quê? Porque ele tinha passado pelo naufrágio, tinha quase morrido no naufrágio, daí ele chegou na ilha, foi mexer no fogo, a serpente mordeu lá a mão dele, e daí era uma serpente muito venenosa, e os caras, nossa, esse cara deve ser amaldiçoado, esse cara é do capeta mesmo, porque o cara, a serpente quer morder ele, sofreu naufrágio, e daí ele orou pelo pai de Públio, e todo mundo viu o agir de Deus através da vida dele, porque ele curou o pai de Públio, e daí todos os doentes da ilha foram lá e correram até ele, entenderam que ele era um homem de Deus, e ele orou, e todos, para a glória do nome do Senhor Jesus, foram curados. E daí, quando ele viu isso, ele viu a glória do Senhor manifesta através da vida dele, porque ele orou e as pessoas foram curadas. Imagina, querido, como eu orei pelo meu tio com câncer, que foi curado, como eu orei com várias pessoas que foram curadas. Para a glória do Senhor Jesus, eu quero honrar e exaltar o nome do Senhor Jesus na vida do pastor Isaur. E eu quero agradecer a Deus, porque Deus um dia colocou ele no meu caminho, porque a Bíblia fala em 1 Timóteo 4, 14, sobre transferência de unção por imposição de mãos. E o que aconteceu? O Isaur orou comigo, e ele orou e transferiu unção sobre a minha vida, e daí ele testemunhando, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu até brinquei com ele essa semana, ontem, né, ele testemunhando, falou, Gerson, eu gosto de compartilhar o que Deus tem feito através da minha vida com você, porque você se alegra, e eu queria contar um testemunho para você. Deu conta, Isaur, conta aí, nós na piscina lá, ele, Gerson, foi uma surda lá na igreja, uma senhora que não ouvia, e a professora dela levou ela lá, e eu orei com ela e falei assim, ó, a tua cura pode ser progressiva ou instantânea, mas você vai ser curada. Deu 15 dias, para a glória do nome do Senhor Jesus, disse que ela escutou um estouro no ouvido dela e voltou a escutar. Falei, Isaur, que tremendo, glória a Deus, sério? Dele, não, tem mais, Gerson, tem mais. Para, Isaur, o que aconteceu? Ele falou, ela contou para o marido, e o marido era surdo também, e ela levou o marido, a mesma oração, interpretamos lá com as libras, tal, oramos, e eu falei, a sua cura pode ser instantânea ou progressiva. Levou 15 dias, o homem disse que trabalhando na empresa, escutou um caminhão chegar, começou a escutar as máquinas, foram fazer a audiometria, para a glória do Senhor Jesus, voltou a escutar, os dois surdos de nascença. Eu falei, meu Deus, Senhor, glória a Deus, vibrei com aquilo, falei, que tremendo. Daí ele me jogou um balde de água fria, querido, eu já estava na piscina. Por falar nisso, Gersinho, temos que marcar uma agenda, você vai pregar lá na igreja. Falei, Isaur, você está me bagunçando, né, me zoando, o que é isso? Você ora, o surdo escuta, o cego enxerga, o aleijado anda, e quer que eu vá pregar na tua igreja? Ele, não, Gerson, vai ser legal, você vai lá. Tá bom, pastor, eu vou, né? O Arno sempre nos ensina, qualquer convite que você receba para pregar, vá. Depois você ora, pede para Deus te dar uma palavra, usar você lá, mas aceite. Tá bom? Falei, Isaur, fala com o Arno lá, se ele me abençoar, eu vou para onde ele me mandar. Daí ele acertou com o Arno, aí o Arno falou, Gerson, o Isaur vai ter que procurar, marque uma agenda com ele lá. Tá bom, pastor, tá bom. Chega lá, Isaur, vamos marcar o dia aqui certinho com você. Marquei o dia para o Isaur, né, e tudo certinho para vir para cá, que Deus nos agraciou e nos trouxe ontem para cá. E daí ele falou, Gerson, agora me dá as fotinhas tuas lá para ir fazer uns cartazes, que eu falei, Isaur, pelo amor de Deus, pare com isso, convém que o teu nome seja engrandecido ou o meu diminuído, né, mas na verdade eu quero que o nome de Jesus seja engrandecido. E daí, para minha surpresa, nós viajamos para o Paraguai pela segunda vez, e o pastor, o filho do pastor Arno, o Andreas, pregando lá numa praça pública, e nós abordando as pessoas na rua. Daí veio um casal de senhorzinhos, não sei se tem foto aí, se pode passar, um casal de velhinhos, e daí o Serginho me chamou correndo, Gerson, vem cá,
E daí eu fui ali, o que aconteceu? Fomos orar por eles. Tá, mas qual que é o problema deles? Eles não escutam. Ah, não escutam? Então tá bom, vamos orar. Aí cheguei lá, impus a mão, eu, o Serginho, o pastor lá do Paraguai, oramos. Aí eu falei assim: Espírito Santo, a tua palavra diz que é o Senhor que vivifica o nosso corpo mortal, em Romanos 8:11. Por gentileza, cumpra com essa palavra na vida do meu irmão. Daí eu falei assim: ouvido, abra-te agora. O cara, falei, meu Deus, o cara voltou a escutar. Aí fui orar pela senhorinha. O Espírito Santo vivifica o seu corpo mortal. Ouvido, abra-te agora. E a velhinha parada me olhando. Ouvido, abra-te agora. E a velhinha parada me olhando. Falei, Espírito Santo, não está funcionando. Falei, Espírito Santo, não é justo isso. Por que o marido escuta, a mulher não escuta? São casados. Espírito Santo, faz alguma coisa. Espírito de surdez, eu te mando embora agora, por aí você ia atuar nessa vida. Abra-te ouvido. A velhinha pulou e me abraçou no pescoço. Você pode aplaudir Jesus? Querido, isso é para a glória do nome do Senhor Jesus, porque eu recebi a oração do pastor Isaor. Isso é um talento que Deus depositou na vida dele e ele multiplicou na minha vida. E eu sei que aonde eu vou, tem parte do Isaor indo comigo, para a glória do nome do Senhor Jesus, porque eu sei que o Isaor não vai conseguir ir em todos os lugares, e ele multiplicou esse talento em mim. Aonde eu vou, é parte do Isaor indo, a unção do Isaor está sobre mim, ele multiplicou esse talento em mim, certo? E Deus tem me agraciado, e as pessoas têm sido curadas através da minha vida, e baseado nessa palavra, de 1 Timóteo 4,14, se assim o pastor me permitir, eu queria orar com aqueles irmãos que desejarem. Vocês, inclusive, que não puderem ficar, vocês estão liberados para ir embora. Mas eu quero orar por aquelas pessoas que têm o desejo, porque eu quero multiplicar o talento que Deus confia em mim. E eu sei que eu tenho um depósito precioso da parte de Deus, e eu sei que vai ter um antes e um depois da tua vida. Então, para a glória do Senhor Jesus, você pode aplaudir Jesus. Aqueles que puderem ficar, fiquem aí que a gente vai orar. Amém? Glória a Deus, obrigado pela oportunidade, aleluia. Amém. Graças a Deus. Vamos colocar em pé. Nós vamos estar encerrando aqui. Como o Gercinho já nos compartilhou, nós conversamos. Ele gostaria de orar por algumas pessoas, vai gastar um tempo. Então, aqueles que quiserem receber oração, ele me pediu para nossos obreiros, nossos líderes que nos acompanhassem aqui, tivesse de assistente aqui, ele vai estar orando em nome de Jesus. Nossos pastores também que estão aí. Estenda as tuas mãos para frente, eu vou estar abençoando os irmãos, agradecendo a Deus pela vida do pastor Gerson. Ele sempre está grudado comigo ali nos acampamentos, quer ouvir. Ele tem um desejo, essa vontade, nós sempre liberando. Deus vai te usar poderosamente, e o Senhor tem usado poderosamente. Ouvimos testemunho tremendo daquilo que Deus tem feito. Eu espero que cada um de vocês também receba esta mesma unção que nós temos liberado sobre esta igreja, de uma maneira muito especial. Estenda tuas mãos. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por essa noite tão especial, pela vida do pastor Gerson, pela vida do Sérgio, Deus, por essa família, Senhor, que o Senhor trouxe representando a sua família aqui também. Eu abençoo as suas esposas, seus filhos, ó Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos, manifesta o teu poder sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, aonde que o Senhor levar eles, que o Senhor possa usá-los poderosamente, ó Pai, de uma maneira grandiosa, poderosa. Tudo aquilo que o Senhor tem dado a mim, no nosso ministério, que o Senhor transfira cada vez mais sobre a vida deles, e usa, Senhor, poderosamente para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Eu quero abençoar a tua igreja, que o Senhor nos dê uma semana de gozo, de paz, de alegria, de consolo, de conforto, uma semana de muita conquista, ó Deus, que o teu nome seja glorificado sobre a sua igreja. Espírito Santo de Deus, move sobre teus filhos, continua, Senhor, manifestando, que a tua presença continue sobre cada um de nós. Pai, muito obrigado, Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas,
E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Os irmãos que quiserem se retirar, fique à vontade. Aqueles que gostariam de receber uma oração, podem vir à frente. Eles vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esteja com cada um de nós. Vamos fazer uma fila um ao lado do outro aqui. Vamos nos organizarmos em nome de Jesus. Que o amor do Senhor continue sobre cada um de vós. Espírito de Deus. Que as irmãs também, que são líderes, estão pedindo para ajudar, fica atrás aqui, ou até mesmo ajudando as irmãs, os irmãos, nossos líderes. Gostaria que vocês ficassem conosco aqui, na medida possível, para estar ajudando aqui também, em nome do Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Pai de amor, Espírito de Deus, continua tocando, continua ministrando, continua fluindo, através de cada um dos teus queridos que se encontram aqui nesta noite, ó Pai. Continua operando de uma maneira tão grande, tão poderosa, tão sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, alaba, alaba. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.